Fala pessoal, Eduardo Gouveia aqui e com esse vídeo eu vou trazer 10 formas simples de otimizar e melhorar o desempenho do seu computador. E a última é uma pedrada, por isso eu deixei no final. 1. Otimização de drivers. Ao instalar o Windows, muita gente não percebe, mas às vezes os drivers de chipset não são totalmente instalados. O Windows instala um genérico, mas ficam muitas coisas ainda pendentes de instalação. Então o ideal é que você instale esses drivers baixando do site do fabricante. Primeiro você precisa saber exatamente o modelo da sua placa-mãe. Para isso, deixei um programa super simples de usar chamado CPU-Z que te ajuda a achar o modelo dela. Execute o arquivo CPUZ x64. Na tela que abrir, Selecione a opção Mainboard. o que estiver no campo Model é o modelo exato da sua placa-mãe. Para instalar drivers de chipset na AMD, abra seu navegador favorito, procure exatamente o modelo da sua placa-mãe que você pegou lá no software CPU-Z, abra o site, normalmente fica em primeiro lugar da pesquisa, clica em suporte ou support, dependendo da língua que tiver para você, selecione drivers e downloads, selecione drivers, selecione o sistema operacional e certifique-se que está na lista de chipset. Só tem um arquivo da AMD, nesse caso super simples, só clicar em download. Em alguns casos também vai ter a opção de NPU, pode baixar também. Agora, caso sua placa-mãe seja Intel, você vai acessar da mesma forma o site oficial da sua placa-mãe, vai escolher a opção de suporte, escolher o seu sistema operacional na lista, e nele você vai ter alguns drivers diferentes de chipset. Você tem que baixar um de cada, sempre o mais recente. Um desse, um Serial I/O, um MEI, que é esse maiorzinho, um DTT, que é esse também, um do chipset propriamente dito. E aí, começa a repetir, tá vendo? DTT já baixamos. Chipset, já baixamos o mais novo. MEI, já baixamos o mais novo. E assim vai até chegarmos no único que nós não baixamos ainda, que é o GNA Driver. Eu sempre baixo um de cada, esse é o procedimento que eu recomendo. E instale todos eles depois, que também é super simples. 2. Desative programas que iniciam com o Windows. Muitos programas, ao serem instalados, também ligam junto com o computador, e nem sempre é necessário que eles fiquem lá o tempo todo. Você pode tirar eles da inicialização, melhorando assim a velocidade de boot, né, a velocidade de carregamento inicial do seu Windows, e também melhorar a performance no geral, porque quanto mais coisas na memória, mais degradada fica a sua experiência, ainda mais dependendo do seu hardware. Quando é um hardware mais modesto, ou um pouco mais apertado, pode fazer mais diferença. Procure por gerenciador de tarefas na busca do Windows. Na tela que abrir, selecione a opção da esquerda chamada aplicativos de inicialização. Nessa tela você vai ver todos os aplicativos que ligam junto com o seu Windows. É só você desmarcar todos aqueles que não precisam ligar junto, que você não usa com muita frequência. Uma observação aqui: não desative se você não souber o que é, porque pode ser algum driver do Windows, pode ser alguma coisa necessária para o computador funcionar bem. 3. Limpeza de arquivos temporários com o próprio Windows. O próprio Windows já tem uma ferramenta de limpeza básica, mas que já ajuda bastante. Procure por limpeza de disco na busca do Windows, selecione a unidade C++, que é a unidade de sistema, e na tela que abrir, selecione todos os quadradinhos. Clique então no OK e confirme. Assim que esse processo terminar, abra de novo o programa. Só que dessa vez nós vamos clicar em limpar os arquivos de sistema. Pode marcar também todos os quadradinhos, apertar OK e confirmar. 4. Use um antivírus confiável e atualizado. Vírus também são os grandes responsáveis por deixar um computador muito ruim, muito lento, travando, crashando. Então é essencial que você tenha uma boa proteção antivírus. Se você não gosta de instalar programas de terceiros, pelo menos não desative o antivírus da Microsoft, o que já vem com Windows. Agora, se você quiser uma solução mais incrementada, tem ótimos antivírus aí no mercado. Eu vou deixar uma sugestão aqui, que é o que eu uso pessoalmente, é o Kaspersky, que não é nenhuma publi, eu realmente uso há muito tempo e gosto muito dele. Ele te dá muitas ferramentas, muitas opções de segurança. E tira esse mito da cabeça que antivírus deixa o computador ruim. Isso podia até ser uma meia-verdade no passado, porque os computadores eram muito lentos. Então qualquer coisinha que tinha ali realmente impactava seriamente na performance. Naquela época, até ouvir um MP3 deixava o computador meio lento. Então, hoje em dia, isso aí não existe mais. Os antivírus já têm tecnologias prontas para... Quando você estiver jogando, ele já desabilita algumas coisas, algumas notificações, algumas varreduras. Então, eles já são preparados para deixar o seu computador fluir bem. Não precisa ter esse medo de usar antivírus nos dias de hoje.
Essa é a tela do Kaspersky, que é o antivírus que eu uso aqui e confio. Gosto muito dele, tem muitas opções de controle. 5. Faça isso agora. Isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo essas dicas valiosas. 6. Monitore o seu hardware. Caso o seu computador do nada comece a apresentar problemas esquisitos como travamento, coisa que não acontecia normalmente antes, é a hora de você dar uma investigada no seu hardware para saber se você está com algum problema de desempenho além do normal ou se já está na hora de fazer algum tipo de upgrade. Procure no Windows por gerenciador de tarefas. Ele vai inicializar uma tela. Você pode ver o uso do CPU, o uso da memória, o uso dos seus discos, o uso da placa de rede e o uso da placa de vídeo. Se der 2 cliques em qualquer quadradinho, ele vai ficar pequeno. Assim você pode deixar em algum cantinho da sua tela, enquanto usa o seu computador. Com esse monitoramento, você vai ter uma base da onde pesquisar para ver o porquê que seu computador está ficando lento. Por exemplo, se você não estiver fazendo nada no computador, tiver acabado de ligar ele, esperou só um pouquinho para ele carregar as coisas e não abriu nenhum jogo, não abriu nenhum nada pesado, e você olha ali e o seu CPU já está marcando 100% de uso. É estranho. Se a sua memória já estiver com uso no máximo, também é estranho. Assim como o seu SSD estiver no máximo, a placa de rede está fazendo muito download, e por aí vai, a placa de vídeo. Então, o ideal, quando o seu computador está parado, você não está fazendo nada demais, nada pesado nele, todos aqueles gráficos fiquem baixos de uso, nada fique muito além. Então, se você tiver algo muito além, por exemplo, o uso da memória está muito alto, investigue por um tempo. Às vezes, não, na hora, você não vai conseguir saber, você vai ter que comparar em determinados horários do dia. Às vezes você realmente está com pouca memória disponível e você precisa aumentar. E o próprio uso do CPU, se ele tiver 100%, pode ser que você tenha um software instalado que está entrando em conflito, né? Dificilmente quando você vai ver o 100% ali no CPU, quer dizer que seu processador está fraco e não serve mais, ainda mais quando a máquina está parada, ele nunca vai ficar 100%. Então o processador, se você vê ele a 100% e não estiver fazendo nada, desconfie. Você pode ter vírus na máquina, você pode estar com algum software entrando em conflito e dando algum tipo de problema de processamento. O SSD também, quando fica lá 100%, ele fica lentíssimo, lentíssimo, porque ele está sendo muito ocupado fazendo alguma coisa. É outra coisa estranha, pode ser um defeito no SSD, assim como pode ser também algum software, alguma coisa causando algum tipo de conflito. É bom investigar. 7. Ajuste os efeitos visuais do Windows. Essa dica é mais dedicada para quem tem um computador mais modesto, mais enxuto e quer espremer o máximo de desempenho possível nele. É claro que ela também vai servir para quem tem um computador melhor, mas daí vai de gosto, porque como vai mexer nas opções gráficas do Windows, ele pode não ficar visualmente agradável. Clique na busca do Windows e digite Aparência. Selecione a opção Ajustar a aparência e desempenho do Windows. Na tela que abrir, você vai ter as configurações atuais de desempenho do seu computador. Para otimizar, para fazer ele ficar mais rápido, marque a caixinha de Ajustar para obter o melhor desempenho. E depois clique em Aplicar. 8. Otimize o SSD e o HD. Agora é um assunto um pouco polêmico, que é sobre desfragmentação de SSDs. Vou deixar um link aqui falando sobre isso, de um vídeo que eu já fiz. E sim, eu vou recomendar usar essa ferramenta de desfragmentação, tanto para SSD quanto para HD. Mas calma, o SSD não vai ser desfragmentado, ele vai ser otimizado. Essa ferramenta vai passar o trim no SSD e não o defrag. O defrag, a desfragmentação, só vai acontecer nos HDs. Então pode passar com segurança que ele só vai otimizar o seu SSD e não vai estragar. Lembrando que o Windows já faz isso automaticamente. Essa dica vai valer um pouco mais para aquelas pessoas que, com medo da desfragmentação, acabou desativando essa ferramenta que não está otimizando mais o SSD há um bom tempo. Clique na busca do Windows, procure por Otimizar e clique em Desfragmentar e Otimizar unidades. Na janela que abrir, você pode selecionar suas unidades uma a uma e clicar em Otimizar. Você não precisa fazer isso diariamente. O ideal mesmo é que você clique nesse botão aqui embaixo dessa tela e selecione uma frequência, pode ser semanalmente ou mensalmente. 9. Mantenha seu SSD com pelo menos 20% de espaço livre. Um SSD, para ele trabalhar bem, ele precisa de pelo menos 20% de espaço livre. Às vezes ele vai ficar lento com um pouco menos ou um pouco mais do que isso, vai depender um pouco de cada um, mas por vias de regra, tente sempre deixar 20% de espaço livre no seu SSD. E olha que ele pode ficar tão lento quanto um HD. E não é só a lentidão o problema. É claro que isso vai te afetar muito negativamente, porque o computador vai ficar bem lento. Mas ele também degrada o SSD. Quanto mais cheio um SSD fica por longos períodos de tempo, ele degrada mais rápido. Clique no botão de pesquisa do Windows, digite CMD, clique com o botão direito em cima dele e em executar como administrador.
Na tela que abrir, digite PowerCFG /H off e aperte Enter. Fazendo isso, você desabilitará a hibernação, liberando uma boa quantia de espaço no seu disco. Já para desinstalar o programa, tem dois métodos. Um deles é clicar na busca do Windows e procurar por Programas e clicar em Adicionar ou Remover Programas. Na tela que abrir, você vai ter uma lista de todos os softwares instalados em seu computador. É só clicar naqueles 3 pontinhos do lado direito e desinstalar os softwares que você não precisa mais. O segundo jeito, você digita lá no Windows Painel de Controle, clica em Desinstalar um programa e seleciona o programa da lista que você deseja desinstalar. 10. Ative o XMP, DOCP ou Expo da sua memória. E agora vem a pedrada do vídeo. Essa dica pode fazer melhorar bastante o desempenho em jogos. Em uso geral do Windows, pode ser que nem sinta diferença. Pode sentir, pode não sentir, mas em jogos ela pode sim aumentar os FPS. Eu não estou aqui para enganar ninguém, então eu tenho que deixar claro que essa tecnologia só vai funcionar, essa dica só vai funcionar para aquelas pessoas que compraram uma memória de mais alto desempenho, de mais alta frequência e não ativou esse recurso na BIOS. Ou então que já comprou um computador montado que tem essa memória mais rápida, só que o montador, a pessoa que montou, não ativou. E eu também tenho que deixar claro que é bom que você tenha uma certa familiaridade com a BIOS, que você consiga mexer ali, não tenha medo de mexer ali para poder fazer isso, tá? Porque é um recurso que pode sim trazer instabilidade para o seu computador, ele pode dar problemas para ligar, caso o overclock não seja bem sucedido, que mesmo sendo um overclock automático, ele ainda assim não é garantido. E vai sim ter casos onde você vai ativar o XMP, DOCP, Expo, e o computador vai parar de ligar. Ele não estragou, mas ele para de ligar. E tem casos que é necessário você fazer um reset da BIOS. Eu tenho um card que eu vou deixar aqui no vídeo, e também o link na descrição, de como reseta a BIOS do jeito certo. Outra coisa também, se você tem 4 módulos de memória, é até melhor que não mexa nisso. Porque 4 módulos de memória é mais difícil de subir o overclock e é mais fácil acontecer o problema do computador parar de ligar. E uma explicação rápida sobre esse overclock, se você compra uma memória de mais alto desempenho, por exemplo 6000 MHz ali falando de DDR5, não quer dizer que quando você espetar essa memória no seu computador, ela já vai funcionar a 6000 MHz, ela não vai. Ela vai funcionar a 4800. Na verdade não é MHz que se fala, megatransfers, mas depois eu falo melhor sobre isso em outro vídeo. Então ela vai funcionar a 4800 megatransfers e não a 6000 megatransfers. Logo, você precisa ativar essa tecnologia, ou Expo ou XMP nessa placa-mãe, para poder fazer essa memória subir aos 6000 megatransfers. E é isso que eu vou ensinar aqui agora. Montagem improvisada, vamos ligar o computador, vamos ficar apertando a tecla Del nessa frequência de aperto, porque aqui nós queremos entrar na tela da BIOS. Entrou. Essa é a tela da BIOS simplificada. Essa é uma placa-mãe ASUS. Placas MSI, Gigabyte, ASRock, vai ter uma tela um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Você vai ter que procurar por esse botão de Advanced, caso a sua tela esteja mais difícil de ver as opções. Esse é o Easy Mode, tecla F7 para ir para o Advanced. Vou apertar F7 aqui no teclado. Apertei. Você viu que ele foi para uma tela mais difícil, mais complicada, cheia de informações? É uma tela avançada, essa aqui é para mais para quem já conhece bem a BIOS. Também dá para fazer por ela, mas eu vou ensinar da forma mais fácil. Vou apertar F7 de novo, vou voltar para a tela simples dela. E aqui, já tá na cara, Expo, tá vendo? Bem aqui, você pode ir com o mouse. Você vai lá com o mouse, clica aqui em Disable e Enable. Cliquei em Enable. Ela está funcionando a 4800 MHz, só que eu vou colocar agora no perfil Expo, que é da AMD, para ficar a 6000 MHz. É só fazer isso. Agora você precisa salvar essas informações, porque ele ainda não aplicou. Para poder salvar e sair e carregar seu Windows, você aperta F10 no teclado. Vou apertar, ele me dá uma informação para confirmação. Vai mudar tudo isso daqui. Isso aqui é o overclock que ele está fazendo. Ele muda vários parâmetros, mas é tudo automatizado. Você não precisa mudar nada disso. É só você ativar ali, apertar F10, ele vai pedir a confirmação, você aperta OK. Aperta o Enter que já vai dar. Ela vai desligar. Pode até ser que ela ligue e desligue algumas vezes, tá? Porque ela está testando agora o overclock, ela está vendo se vai ficar estável, ela está vendo se essas memórias vão aguentar, se o processador vai aguentar. Tudo funciona bem aqui para poder subir com o overclock. Pode ser que demore um pouco mais, e é normal de demorar um pouco mais para ligar nessa primeira vez, porque ela está fazendo esse treino da memória, ainda mais quando é DDR5. DDR5 demora ainda mais. É normal, espera, tá? Pode ser que demore até perto dos 10 minutos, tem casos assim mais extremos. Normalmente não demora tudo isso, mas pode demorar bem. E pronto, funcionou. Ela está agora com o perfil habilitado, 6000 MHz, tudo certinho. Numa placa MSI, ASRock, Gigabyte, vai ter uma telinha diferente, mas o conceito é o mesmo. Você pode ver aqui Expo nessa daqui, mas em outras você vai ver XMP
ou DOCP. XMP você vai ter dois perfis, não vai ficar Enable ou Disable. Vai estar perfil 1, perfil 2. Você aplica o perfil 1. Caso não consiga estabilidade ou não funcione no perfil 1, você pode tentar o perfil 2, mas normalmente é o perfil 1 que sempre funciona. E agora a tela da BIOS de uma MSI. Olha só, aqui tem dois botõezinhos. AXMP Profile 1 e AXMP Profile 2. Para poder alternar entre modos também é o F7. Mesmo sendo um processador da AMD, ó, é um Ryzen 7, mas a placa-mãe é XMP. Então vamos lá, eu clico aqui, ó, AXMP1, só isso, você viu que ele ficou cinza? Marcou. Agora eu vou apertar F10 e ele tá falando aqui, ó, vai habilitar o Profile 1 XMP. Apertar o Enter. Pronto, simples assim. E aí, eu consegui te ensinar algo novo? Deixe nos comentários se você conseguiu melhorar seu PC com essas dicas. E se achou útil, compartilhe por aí para ajudar mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.